Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que estou em curso. Flu-Fla no Maracanã, primeira partida da semifinal. Eu fiz um vídeo, né, pré-jogo, falando que não tinha favorito, que seria um jogo bem equilibrado, que eu acreditava no empate, mas se tivesse a vitória de alguém, seria por um placar apertado, por um placar mínimo. E isso aconteceu. Fluminense 1, Flamengo 2, com alternâncias de domínio. Talvez o gol do Flamengo tenha saído muito cedo, alterou um pouco a forma do Flamengo jogar no primeiro tempo. E o Fluminense aproveitou disso, mas acabou não fazendo o gol de empate. No segundo tempo, a coisa mudou um pouquinho. E o Fluminense conseguiu no finalzinho um gol que o recoloca, né, com uma chance mínima, com placar mínimo, melhor que a chance mínima, não, com placar mínimo para a próxima partida. Então, Fluminense 1, Flamengo 2, já que o mano de campo foi do Fluminense. E a gente vai comentar sobre isso. E mas aconteceu mais ou menos o que eu imaginava, até em relação à parte tática. Tá? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, que tem que manter as esperanças, né? A diferença é de um gol só. E você, meu amigo torcedor flamenguista, que tem a vantagem, agora leva uma vantagem do empate para a segunda partida. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Deixa eu tomar aqui um cafezinho. Bom, se você pegar tudo o que aconteceu no jogo, se você pegar o primeiro tempo, teve domínios Fluminense e Flamengo, mas ao final do primeiro tempo eu senti o Fluminense melhor, tá? Eu senti o Fluminense melhor. Foi alternando, né? Mas eu percebia que o Fluminense estava marcando um pouco melhor. O Flamengo não estava marcando, estava cercando. O Fluminense estava tendo uma certa facilidade pelas duas laterais. O Serna estava levando vantagem em cima do Alexandre. Tinha uma briga, que isso ia acontecer, a gente sabia, pelo lado direito do Flamengo e lado esquerdo do Fluminense, por conta de Canóbio e Wesley. O Canóbio até ficou um pouco sumido no ataque. O Canóbio acabou abdicando um pouco de atacar para neutralizar o Wesley. Só que no começo do jogo acabou o Wesley fazendo um gol, caindo pelo meio, chutando, né? A bola deu uma quicada ainda e enganou o Fábio. Então, o primeiro tempo teve esse combate pelo lado do campo. O Fluminense levando uma certa vantagem por onde o Serna estava, em cima do Alexandre. O Bruno Henrique fez muita falta. O Plata jogou por dentro, correu bastante, mas sentia que o Flamengo faltava alguma coisa. O Luiz Araújo estava meio torto pelo lado esquerdo. O Flamengo não tinha uma marcação muito boa, que o Arrascaeta, de novo, não fez uma boa partida, o Arrascaeta. Quando começou o segundo tempo, eu achei que o Felipe Luiz ia inclusive tirar o Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta não estava ajudando a marcar e não estava ajudando a criar. O Arrascaeta estava meio que nulo, estava sobrecarregando o Pulgar e o De La Cruz, e quem estava fazendo a criação era o Gerson, que já faz normalmente. Mas, em relação à marcação, o Arrascaeta era um a menos. E aí estava sobrecarregando o Alexandre e o Luiz Araújo. Se pelo um lado o Canóbio não estava atacando muito, porque tinha que ajudar a marcar o Wesley, pelo outro lado, o Luiz Araújo também acabou não produzindo tanto no primeiro tempo, porque ele tinha que recompor muito, porque o Arrascaeta não estava ajudando.
já não ajuda muito mesmo. Mas ele podia pelo menos fechar. Então o Fluminense explorou bem os dois lados, mas como eu falei, como um lado estava muito congestionado, tinha uma briga muito grande, pelo outro lado ficou mais fácil. E pelo outro lado, pelo lado direito, quem estava levando vantagem era o Fluminense. Então teve aqueles momentos de Flamengo de domínio, Fluminense de domínio. Nitidamente, a saída de bola do Flamengo é bem melhor que a do Flamengo, do Fluminense, até pelos jogadores, né? O Thiago Silva sai muito bem a bola, mas o Guga é fraco. O garoto que jogou pelo lado esquerdo, que é Fuentes, ele até saiu machucado. Tomara que não seja nada grave, porque é bom jogador, o Fuentes. Consegue sair a bola, mas o Ignacio, na saída de bola, não é bom. O tanto que o segundo gol do Flamengo, ele falhou duas vezes seguidas. Duas vezes seguidas. O Martinelli tem uma boa saída de bola. O Otávio é mais marcador. E aí, até a bola chegar no Aras, no Canóbio, demorava um pouquinho mais. O Cano foi praticamente nulo. Se por um lado o Flamengo tinha um Arrascaeta, que quase não participou do jogo, pelo outro tinha um Cano, que também não participou do jogo. Só que o Cano atrapalha menos na questão de recomposição e marcação. O Arrascaeta atrapalhava um pouquinho mais. Então, no primeiro tempo, o Flamengo faz um gol muito cedo. Eu acho que isso altera também um pouco o jogo, que o Flamengo acaba esperando um pouco. O Flamengo, lógico, o Fluminense foi para cima, mas eu achei que o Flamengo recuou demais no primeiro tempo. E como eu disse, o Flamengo não estava marcando, o Flamengo estava cercando, né? E o Fluminense cresceu na partida. A posse de bola ficou mais ali, mais ou menos meio a meio. E a diferença do primeiro tempo é que o Flamengo fez o gol e o Arias perdeu um gol incrível. O Arias entrou cara a cara com o goleiro do Flamengo e estou para fora. Então o primeiro tempo foi bem parelho, mas eu achei o Fluminense um pouco melhor, tá? Poderia dar assim 55-45 para o Fluminense. E o que fez a diferença foi que o Flamengo fez o gol com 5 minutos, do Wesley, de fora da área, e o Arias perdeu um gol cara a cara. Cara a cara mesmo. Ele perdeu o gol. Mas eu achei o Fluminense, apesar de ter perdido o primeiro tempo, o Fluminense um pouco melhor. Principalmente em relação à marcação. O Flamengo estava com a marcação muito frouxa. E o Fluminense não, estava com a marcação um pouco mais ajustada. Mas quando o Flamengo tinha a bola, o Flamengo conseguia criar, o Flamengo conseguia tocar. Por quê? Porque o Flamengo tem jogadores com mais qualidade. Então o Flamengo já saía, desde o goleiro, com mais qualidade. Então quando a bola chegava no Gerson, a bola já chegava de frente. Porque os caras iam levando a bola para frente. Mas achei o Flamengo um pouco abaixo no primeiro tempo. O Fluminense com um jogo equilibrado, competitivo, mas não tivemos grandes oportunidades, nem para um lado e nem para o outro. O Flamengo fez um gol, teve mais uma ou outra oportunidade, e o Fluminense criou duas ou três oportunidades e perdeu um gol incrível. Então o jogo foi bem parelho. Mas, ao meu gosto, eu achei o Fluminense um pouco melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, até os 30, 35 minutos mais ou menos, o Flamengo estava engolindo o Fluminense. Estava engolindo o Fluminense. O Flamengo foi muito melhor, o Fluminense não conseguiu marcar. O Flamengo começou muito melhor. O segundo gol, o Flamengo fez 1-0. O segundo gol do Flamengo estava maduro. O Flamengo com mais espaço, o Fluminense não conseguia encaixar mais a marcação. O Felipe Luiz subiu as linhas e não deixou o Flamengo voltar. O Flamengo ficou dentro do campo do Fluminense. E o Flamengo mereceu o segundo gol com justiça. E o Flamengo continuou em cima. E aí começou as mudanças. Foram começando as mudanças. O Mano fez uma mudança que tirou um dos atacantes, congestionou ali o meio, e logo na sequência ele tira mais um do meio, aí fica dois jogadores abertos, o Keno e o Riquelme, deixa só, coloca um volante, né? Coloca ali o garoto, foi de Fortaleza, o Hércules, né? Ali tirou o Otávio, ficou com
com o mesmo formato que começou o jogo, e o Flamengo também foi mudando. O Plata deu 2 moles, errou 2 vezes, o Fluminense deu 2 contra-ataques perigosos, que poderia ter feito um gol, poderia ter empatado, porque até o Flamengo não tinha feito gol, porque o gol foi do Juninho, ele tira o Plata, coloca o Juninho, ele faz algumas inversões, coloca o Gerson pelo lado direito, e ele vai mudando um pouco ali o time, ele tira o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, aquele trio do meio ali, ele tira e bota os garotos. Nitidamente o Alexandre no final do jogo estava morto. O gol que o Flamengo toma, se você perceber, é uma bola jogada por cima do Alexandre, porque o Alexandre não consegue correr. Ele não consegue acompanhar, ele está morto. E por ali surgiu todo o embrólio da jogada e o gol do Fluminense. Mas o Fluminense teve um predomínio sobre o jogo, faltando uns 10 minutos para o jogo. O gol do Fluminense sai aos 42 minutos, 42, 43 minutos do segundo tempo. Então, até os 35 minutos mais ou menos, o Flamengo dominava o jogo. Então, o primeiro tempo foi um jogo parelho com o Fluminense um pouquinho melhor. No segundo tempo, não. No segundo tempo, dos 45 minutos, o Flamengo foi melhor durante 70 a 75 minutos do segundo tempo. E aí, muito que não abafa, muito que na vontade, sem muita organização, muito na ousadia mesmo, vamos para dentro, vamos tentar, o Fluminense consegue o seu gol. Que, assim, dentro do que foi o jogo, talvez o placar de 2-1 não fique tão. Se fosse 2-0, pelo que foi o primeiro tempo, o Fluminense não merecia ter sido perdendo o primeiro tempo. Poderia não ter feito gol, mas poderia ter terminado 1-1, porque o Aras fez um gol incrível. Então, pelo primeiro tempo, o Fluminense não merecia estar perdendo. Pelo segundo tempo, o Fluminense merecia sair perdendo. Então, o que compensou foi o gol do Keno. O gol do Keno compensou o primeiro tempo que o Fluminense teve, que aí sairia em 1-1, e no segundo tempo, 70% do jogo, o Flamengo foi bem melhor que o Fluminense. E acabou fazendo o segundo gol, que deu a vitória ao Flamengo. Então, se você pegar nos 90 minutos, o Flamengo foi melhor do que o Fluminense durante 60% do jogo. E o Fluminense, 40%. Então, vitória de 2-1 para mim, justa. Mas foi um jogo bom. Foi um jogo bom, um jogo equilibrado, competitivo. A gente. E nitidamente o Bruno Henrique fez falta. O Bruno Henrique fez muita falta. Nitidamente o Guga é fraco. Lateral do Fluminense, o Guga é fraco. O Arrascaeta está mal. O Arrascaeta está mal. Talvez tenha aqui ali mais uma reposição física. O De La Cruz está voltando a jogar bola. Está voltando a jogar bola. E isso é importante. O Gerson a gente não pode falar. O Luiz Araújo, de novo, fez uma boa partida agora começando do final. O Luiz Araújo, na minha opinião, foi até melhor que o Plata. O Luiz Araújo jogou mais no segundo tempo do que no primeiro. Por quê? Porque o Luiz Araújo no segundo tempo ele caiu pro lado direito. E ali ele joga muito. E quando o Rasqueta saiu, ele pôde circular. E aí ele joga muito bem. O Luiz Araújo, quando joga solto, ele joga mais do que quando ele fica preso pelo lado do campo. E jogou muito bem. Jogou muito bem. Assim, alguns detalhes. Esse zagueiro do Fluminense, o Ignacio, eu acho ele bem mais ou menos. Eu falei isso aqui no vídeo. O Guga é limitadaço. Limitadaço o Guga. O lateral esquerdo do Fluminense é bom jogador. O Canóbio ficou com a função mais de marcar do que de atacar. Isso foi um erro, mas foi uma escolha do Mano. O Arias é fenomenal. O Cano, a gente não pode falar que ele quase não tocou na bola. E o Fluminense com muita vontade. Qualidade e muita vontade. E o Flamengo tem mais qualidade do que o Fluminense. Isso aí
Indiscutível, mas o Arrascaeta muito abaixo, não, não ajudou muito. Achei a marcação do Flamengo no primeiro tempo um pouco frouxa, precisava marcar mais. Os dois laterais tomaram sufoco, o Wesley e o Alexandre. Depois conseguiu encaixar ali, o Wesley conseguiu neutralizar um pouco mais, o Alexandre subiu menos, deu menos espaço, o Alexandre começou a não deixar o Serna muito longe para ele partir, porque ele estava jogando na frente, estava ganhando na velocidade. O Felipe Luiz conseguiu consertar. Um jogo bem legal de se ver, mas como eu falei, o Flamengo foi melhor 60% do jogo, o Fluminense 40%. Aí a gente pega aqui os números, você vai ver que foi um jogo bem parelho. O Flamengo com os números um pouco melhor. O Fluminense deu 13 chutes, o Flamengo deu 16. O Fluminense deu 4 chutes em direção ao gol, o Flamengo deu 5. O Flamengo teve 55% de posse de bola. O Flamengo, precisando dos passes, o Flamengo acertou mais passes certos do que o Fluminense. Faltas, o Fluminense fez mais faltas. O Fluminense tomou 7 cartões amarelos. 7. É mais dificuldade de marcar, porque o time do Flamengo é mais habilidoso. Então, a tendência é o que o time menos habilidoso faça mais falta. Essa é a tendência. Cartões vermelhos, nenhum impedimento, nenhum time deu brecha para contra-ataque. E o Flamengo teve 10 escanteios e o Fluminense 7. Ou seja, todos os números são a favor do Flamengo. Então a vitória do Flamengo foi justa. Agora vamos para o segundo jogo, domingo, mano de campo do Flamengo. O Flamengo tem a vantagem do empate. Se o Fluminense ganhar de 1-0, ou diferença de um gol, vai para os pênaltis. O Fluminense ser campeão direto tem que fazer 2 gols. Diferença de 2 gols. Ainda está em aberto. O jogo domingo vai começar praticamente como começou esse. Porque esse jogo, com 5 minutos, o Flamengo já estava 1-0. Então o Fluminense já vai ter que começar o jogo tentando levar, no mínimo, para os pênaltis. Então acredito que o Fluminense, no segundo jogo, vai começar atacando o Flamengo. O Flamengo talvez esperando. Não acredito muito que o Flamengo vai esperar o Fluminense. Mas pode ser que aconteça até por uma questão do Fluminense ir para frente. Mas também o Mano Menezes pode ter um pouquinho de cautela. É apenas um gol e leva para os pênaltis. Então o Fluminense pode também, dependendo do que aconteça, começar um jogo mais regular ou mais equilibrado. Mas na partida de hoje, venceu quem foi melhor e foi o Flamengo. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!